Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. O Santos vai apresentar o Carille. O Carille já chega para poder iniciar os seus trabalhos aí pelo Santos, né? O Santos buscando também novas contratações para o ano de 2024 e o Carille, né? Já vai esperar também a liberação do Soteldo. Se o Santos conseguir liberar o Soteldo, provavelmente deve chegar novos jogadores, pelo menos uns dois jogadores devem chegar no Santos. O Santos quer diminuir a folha salarial, né? E o Carille já está ciente da reformulação do Santos, o que ele precisa também para poder disputar a Série B. Obviamente que o Santos não vai ter um time de salários tão alto, né? Vai ser um time mediano. Né? O Santos tem que montar um time consistente. Não adianta também só trazer jogadores com idade avançada, tem que manter um time consistente. Eu acredito que o Carille é um bom nome para poder fazer isso com a equipe do Santos. Teixeira respondendo. Pagou ou não pagou a multa pro time japonês? Ou não respondendo, né? Tentando responder, vamos ver. Tá superado isso. O Santos não tem hoje a mínima condição de fazer qualquer pagamento em termos da multa contratual que existe. Então houve um entendimento entre as partes, isso está superado e o objetivo maior é nós alcançarmos e seguirmos o orçamento que nós estamos tendo até esse momento. Esse é o mais importante. Todos tiveram uma participação muito boa, o Galo, o empresário, todos tiveram uma participação positiva dentro do entendimento, que ainda continuaremos tendo esse entendimento com o clube japonês. Acho o mais importante é sempre nós mantermos o diálogo aberto no intuito de sempre estarmos tendo essa relação próxima, independente do momento que nós estejamos, que é exatamente vindo do novo treinador. Cada pelo VAR em Nagasaki, contradizendo o que tentou explicar ali. Eu não sei se vocês entenderam o que disse o Marcelo Teixeira, quando ele falou, não, isso está superado, vão continuar as tratativas lá com o time japonês. Mas o time japonês está dizendo que não houve tratativa nenhuma até agora. Como é que vai continuar algo que não aconteceu? Esse discurso do Marcelo tem um nome dentro das análises de texto. Isso aí é a antítese. É quando a frase número 2 contradiz a frase número 1. Vocês perceberam que ele falou, isso está superado. O Santos não tem hoje a mínima condição de gastar dinheiro. Se o Santos não tem a mínima condição de gastar dinheiro, como é que está superado? A nota do clube japonês é muito nipônica, né? No sentido da educação. Faremos o possível, mas já deu para perceber que o clube se sentiu ali passado para trás, né? Foi o último a saber nessa história. De algum lugar deve vir esse dinheiro. Senão o Carille já não teria sido apresentado, o próprio clube japonês, não acredito numa volta nesse momento, pelo que aconteceu, o Carille não vai voltar. Vai falar daqui a pouco, professor. Vai falar como técnico do Santos. Alguém, quem é quem vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Imagens ao vivo, sala de imprensa, Santos Futebol Clube. Aliás, devia ser a pergunta número 1. Não sei se para o Carille, né? Não sei se é o caso do Carille responder. Ou mas Galo. alguém tem. Vamos ver se o Galo vai estar ali, se o presidente Marcelo Teixeira vai estar junto. O Santos já falou, o presidente falou O assim, Galo vai falar. o Santos não pagou nada, ele falou. Aí é um ajuste, um acerto, uma conversa. Não, ele falou e não falou, Ele né? falou, isso Não, ele está falou. superado. E falou, o Santos não tem condição de pagar nada dessa multa. Ele falou. E quem vai pagar? Então, aí, Alguém tem que pagar aí o é Nagasaki. conversa. Mas como é que tem é? o meu amigo, meu amigo Paulinho Gogó. Ele Mas fala é assim, assim, deixa quem eu- não tem dinheiro, conta história. É. Então, quem não Deixa eu tem te dinheiro, fazer a conta história. pergunta. Senta aqui, vamos conversar, vamos Você trocar uma chega ideia numa e loja, tal, você- lábia. Você quer comprar... Já ouviu falar disso? Você quer comprar um carro. Aí você chega na loja, eu quero aquele carro ali e tal. Faz o test drive, dá uma olhada e tal. Aí você, eu Faz o gostei, test vou drive. levar. Aí você sai, leva o carro, tem a documentação, você volta lá 10 dias depois. Olha, mas eu não tenho condição de pagar, mas vamos... Olha, É assim? tem gente que faz isso, hein? Gente, Passa ali um voador pessoa e vai com o carro. física é mais Depois difícil. vai pra justiça brigar. É o que pode acontecer. Gente, não estou Não dizendo que... aconteceu com o Soteldo? Que compraram e não pagaram? Pode acontecer. Ok, assinou aqui, não vai ficar aqui, vai embora pro Santos. Beleza, vai na FIFA e lá na frente pode acontecer aí chega uma coisa, vamos conversar e tal. Senta aqui, 6 milhões, paga aqui 3,5 e tal, já tá lá, já ficou.
Assim, A vida é Estranho. assim, Óbvio Abel. que eu brinquei com a história do carro, mas, Natália, Sempre se dá um jeito. e pra mim tá muito Tem gente que- estranha. Tá muito estranha Olha essa aqui, situação. Como o é que carro é? custa- O cara tem contrato, o cara assinou um contrato, tem uma multa rescisória. Abel, você Aí vai chega lá... outro clube e ele simplesmente vai embora, não conversa. Como é que é isso? Você vai lá, eu não sei onde fica aqui em São Paulo. Eu sei que tem... se você pegar aqui a 070, toda a vida, O que é 070? é a estrada que dá sequência a Ayrton Senna. Carvalho Pinto? Carvalho Pinto. Em algum momento lá você vai ver, passando no meio das curvas lá, tem um terreno que tem zilhões de automóveis. Eu imagino que aqueles carros são o seguinte, ó. Você comprou, Abel. O carro custa 100 mil, você tem 5 mil. Você tem os 5 mil de entrada, parcelou 95 mil. Tá, mas tudo isso Aí combinado. Você conversa com o Tudo vendedor. bem, conversa com o vendedor. Você não pega o carro e sai andando sem Não, falar nada. Você chega lá, quanto é que é o parcelamento? O parcelamento é tanto. E sim, muita gente não paga. E depois tem o carro apreendido. Não é? Então, esses carros estão no depósito lá porque foram apreendidos. As pessoas não pagaram, a financeira entra lá, pega de volta e o cara perde o carro. Então, assim, você consegue comprar, no caso ali, contratar o técnico sem pagar. Aí você tem maneiras de conversar. Pode ter conversado agora, o empresário do técnico pode ter falado com o pessoal do Japão aqui, aquele contrato que a gente assinou no mês passado, esquece ele, aí rasga, tal, não sei o quê. O cara não quer ficar, vai pro Santos e tal, porque o clube japonês não faz multa. Ué, pode ser, Abel, se tiver um entendimento... Mas a nota do time japonês... Mas o contrato dele não acabava no final do ano agora. Ele renovou. Não, eu sei, mas o contrato dele, mesmo se ele rasgasse o contrato renovado, se eu não me engano, não acaba em dezembro agora. Então, Que acabaria no final da temporada. Ele renovou ele falando do Bola da Vez que ele renovou por mais uma temporada inteira. Agora o Nagasaki me parece surpreso e até chateado, mas não resistente. Então deve ter algum tipo, claro, tem que ter algum tipo de acordo. Tem transfer ban para técnico? Não, porque se tiver, o Santos corre risco. E na próxima encarnação, eu quero nascer clube de futebol. Porque aí eu compro sem ter dinheiro, eu faço o que eu quero, eu tenho benesses. Quando eu tenho dívida, inventam aí para mim, desde time mania até um acordo qualquer. E quando tudo der errado, ainda procuro uma parceria, uma SAF. E você não perde sua casa. É uma beleza isso. E lá no meio do caminho pode ter alguém interessado em pagar. Quem chegou? Alguém que tenha dinheiro e tal. Vou pagar aqui porque interessa. Não sei. Vamos ver se eles contam alguma coisa aí na coletiva. Vamos acompanhar, então, a entrevista coletiva do novo técnico do Santos. O Galo está ali também. Executivo de futebol. O Márcio Calves é o que está com o microfone ali. Gerente de comunicação. Gerente de comunicação do Santos. Fábio Carilli, nosso treinador para a temporada de 2024. Essa é uma entrevista coletiva com o Fábio Carilli, que é o treinador. O Galo vai fazer a apresentação oficial, outros diretores aqui presentes, colegas de imprensa. Um bom dia a todos. Galo, por favor. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje iniciamos o ano de 24. Sem dúvida, vamos voltar mais fortes. O Santos vai voltar ao seu melhor momento. A gente tem convicção disso. E dentro dessa avaliação, a escolha do professor Carilli foi em cima do seu histórico, campeão brasileiro, tricampeão paulista, sobre tudo que fez na carreira, sobre o conhecimento, sobre ter convivido com ele em algum momento aí nas andanças da nossa vida. E com certeza a gente está muito contente com a tua vinda, Fábio, que você tenha o sucesso e que a gente possa chegar nos nossos objetivos. A gente confia muito nisso. A torcida está esperançosa desses objetivos, que venham o mais rápido possível. E que você possa ter o seu desempenho que a gente espera aqui. Já teve aqui no clube num momento importante, nos ajudou num momento importante, que era necessário, e torço para que tudo dê absolutamente certo, e a sua vitória é a nossa vitória, e é isso que a gente espera, tá bom? Bem-vindo aqui, é um prazer estar com você. Tá? Um abraço. A camisa dele tá aí? Cadê a camisa? Começa falando já? À vontade aí. Por favor, se identificando o jornalista profissional, por favor. Bom dia, Galo, muito obrigado pelas palavras. Agradecer ao presidente Marcelo Teixeira, ao vice Fernando aqui, por confiar no trabalho. Eu espero que todos juntos aqui a gente possa fazer um trabalho vencedor, um trabalho de organização, para que a gente volte a colocar o Santos no lugar dele. Olá, Carilli aqui.
Lili Nascimento, da ESPN. Estamos ao vivo no F360. Seja muito bem-vindo de volta ao Santos. Bom dia a todos também. Tem muita coisa para falar sobre futebol, reformulação de elenco, mas só para esclarecer, né, hoje pela manhã saiu uma nota oficial do seu antigo clube lá no Japão, falando sobre a sua saída, que eles ficaram sabendo pelas redes sociais, que não foi acertado nada sobre o valor da multa. Queria só que você esclarecesse como foi a sua saída, como você informou ao clube e se o Santos tinha conhecimento desse valor da multa em torno de 7 milhões de reais. Obrigada. Opa, bom dia. Não, nessa mesma nota aí que saiu lá, fala que eu comuniquei na segunda noite aqui no Brasil, que era terça-feira de manhã lá no Japão. Tive uma conversa com o diretor Takemura. Na sequência, fizemos uma videoconferência com o dono do time, o senhor Akito, a quem eu sou muito grato por esse 1 ano e meio que eu vivi lá e me deu todas as condições de fazer um trabalho muito bom. Passei sobre a minha decisão, tá? Eles tentaram reverter essa decisão, me propondo um contrato mais longo, de mais 2 anos, né? Mas eu já tinha tomado a decisão de voltar para cá, então eles foram comunicados na segunda noite aqui no Brasil, que era terça de manhã lá no Japão. Em relação à minha saída de lá, valores, essas coisas, quem cuidou, né? Eu estava de férias até ontem, né? Depois do acerto, claro que agora não tenho mais férias, e sim trabalhar em cima do planejamento aqui junto com o Alexandre Galo. Quem está cuidando disso é o presidente Marcelo, é o meu empresário Paulo Pitombeira que está dando, e eu realmente não sei por que caminho está indo, mas são eles que estão cuidando de tudo isso. Fábio, tudo bem? Bom dia, Bruno Gilfrida, do GE. Você falou que, quando você falou com ele, sua decisão já estava tomada de voltar para o Santos. E eu queria saber o porquê dessa decisão. Quando você veio para cá em 2021... a sua missão era evitar que acontecesse o que acabou acontecendo no fim desse ano, né, no fim do Campeonato Brasileiro. E você volta agora num momento muito diferente, numa mudança de gestão. E eu queria saber por que você escolheu, para os olhos de muita gente, deixar o sossego de lá do Japão, uma rotina à qual você já estava adaptado, para vir para o Santos nesse momento. Muito obrigado, Fábio. Opa, de nada. Primeiro, essa camisa. Né? Uma camisa grandiosa, que a gente nem precisa ficar falando muito sobre isso, histórica. Segundo, por quanto eu me senti tão bem aqui naquele período que trabalhei aqui, eu saí daqui muito chateado. Né? Terceiro, as conversas com o presidente Marcelo Teixeira e com o Alexandre Galo, daquilo que estão pensando para o futuro, para esses próximos 3 anos, e quem sabe 6 anos, enfim, isso aí é algo para se falar lá na frente. Né? Isso foi me dando mais força. Realmente é uma tranquilidade o Japão, né? Aquilo lá é um absurdo, era um sonho que eu tinha de viver aquela cultura, de tantos profissionais que eu conheço, Emerson Sheik, Oswaldo de Oliveira e tantos outros que trabalharam por muitos anos lá, de falar tanto bem. Quando eu recebo a proposta do Vevara em Nagasaki, falei bastante com o Zico, né? Onde o Zico só elogiou, isso foi me dando mais forças para aceitar. Eu estava em andamento numa negociação para o Catar naquele momento, porque eu queria viver o mundo da Copa, mas eram reuniões. Mas quando entrou o Japão, aconteceu a primeira reunião, aconteceu a segunda, que eu senti que podia acontecer, já deixei o Catar de lado e todas as possibilidades e fui viver aquilo que eu queria viver em algum momento. Tentei algumas vezes ir como jogador, passou perto, não cheguei a ir, e aí tive a oportunidade de ir como técnico. Né? Então é isso, primeiro, a grandeza dessa camisa. Segundo, por me sentir tão bem naquele período que eu trabalhei aqui, e depois das reuniões aqui com o Alexandre, falando com ele, falando com o presidente Marcelo Teixeira, só fortaleceu mesmo esse desejo, essa vontade de voltar. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Pedro Larroca, do Esporte por Esporte. Quando você teve a oportunidade de montar um elenco em 2022, o Santos, além do estadual, tinha um Campeonato Brasileiro da Série A, tinha uma Copa do Brasil, tinha uma Copa Sul-Americana. Hoje só tem a Série B. Você vai precisar de perfis de jogadores com uma menor quantidade financeira. O que você pensa sobre a montagem do elenco, perfil para cada posição, para que o Santos consiga voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? Temos a Série B, a princípio, e temos o Paulista, né? Que a gente tem que falar do Paulista, a importância que é um campeonato gostoso, é um campeonato que te dá preparação para a sequência do ano pela dificuldade que é. Vai jogar em Mirassol, vai jogar em Novo Horizonte, é um estadual que a gente tem que valorizar porque te prepara para as coisas maiores durante o ano. Começamos ontem a falar, acho que é muito cedo falar de grupo e de elenco, começamos a entender o processo
O Alexandre tem me passado tudo, fiquei com ele ontem aí a tarde toda, saímos daqui acho que 8 horas da noite, né, Alexandre? E conversando e discutindo, eu entendendo o clube, eles entendendo o que eu penso, né? E a gente já pensando em formas de jogar. É claro que é muito cedo, porque você começa a definir uma ideia de jogar a partir do momento que você tem o grupo fechado, né? Mas pode ter certeza que vai ser um time bom, um time que vai ser da minha responsabilidade ter uma organização muito legal dentro do campo. Fábio Carilli, Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Seja bem-vindo de volta ao Santos. Fábio, você tem o estigma de ser um técnico que se preocupa mais com a defesa, né? De jogar em transição. O Santos, pensando na Série B, vai ser o time a ser batido, teoricamente. A grande camisa, né? O time que vai enfrentar certamente muitas retrancas, muitas equipes fechadas. O Santos com você vai conseguir jogar de forma propositiva, independentemente dos jogadores que você tem à disposição? Como é que vai ser? Como é que você pensa o Santos, pensando especificamente na Série B, que é um campeonato diferente que o Santos vai disputar esse ano, e numa situação diferente, sendo o principal protagonista? Vou falar de 2 situações do Santos, de muitas outras que eu poderia falar. Em 2017, eu perdi o jogo aqui na Vila de 2-0 com 2 gols de contra-ataque do Santos. Né? Então, teve momentos que o Santos jogou assim. E falando do meu momento de 2021, eram 3 zagueiros, porém, jogadores de lado, os alas, Marcos Guilherme, algumas vezes Lucas Braga ou até o Madison, que é totalmente ofensivo. O meu meio de campo não tinha nenhum de marcação, era Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan, que eu trouxe para dentro, enfim, com 3 atacantes. Marinho, Marcos Leonardo, Tardelli, Ângelo, Léo Batistão, enfim. Né? Então, essa questão aí de eu ser totalmente reativo, eu entendo perfeitamente do ano de 2019. Eu fui assim com o Corinthians porque achei que aquilo ali ia ser o melhor. E foi um ano muito bom, que a gente ganhou o Paulista mesmo das dificuldades. Chegamos à semifinal da Sul-Americana e, a um certo momento, a 4ª no Campeonato Paulista. Né? Isso aí ficou taxado e eu entendo perfeitamente. Mas olhar esses 2 momentos, principalmente, falando do Santos bem rápido, de 17, onde eu perco aqui, o Santos totalmente reativo. E o meu time de 21, ele não era reativo, porque eu não podia tomar gol, só que eu tinha que ganhar jogo para não ficar longe do descenso ali da Série B, e a gente terminou em 10º campeonato. Bom dia, Carilli. Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo de volta. Carilli, o Santos foi rebaixado e, com isso, as receitas do clube caíram em 90%. Então, uma limpa do elenco é praticamente inevitável. Olhando para o elenco que você recebe hoje, quais são os jogadores que você não abriria a mão que saísse do Santos? Em especial, eu queria que você avaliasse 3 nomes, são jogadores que trabalharam com você em 2021, que são os nomes do goleiro João Paulo, Felipe Jonathan e também Lucas Braga. Muito obrigado. Em cima do que eu já falei no início, está muito cedo para falar de grupo, de elenco. Foi um início de conversa ontem, né, onde eu estou entendendo o momento do Santos, onde o Santos me trouxe sabendo daquilo que eu penso também. O primeiro contato, né, Galo, assim, a primeira sondagem, vamos dizer assim, mais longe de um acerto, começou na segunda-feira da semana passada, e é normal ter esse primeiro contato e falar com vários profissionais para até as coisas andarem no dia de ontem e finalizar. Né? Então, eles sabem o que eu penso, eu sei da situação real do Santos e estou muito tranquilo e confiante assim da melhor escolha que eu fiz. Carilli. Tá aí, então, Fábio Carilli, novo técnico do Santos, Eugênio Leal. Em resumo ali, explicou, disse que comunicou aos japoneses e que quem está cuidando lá do acerto com o Nagasaki é o empresário dele, enfim, a diretoria do Santos. Falou dele sobre a escolha, né? Muito feliz, que gostou muito da outra passagem dele, também sobre o estilo de jogo, o que espera. Como que você analisa aí essa chegada do Carilli? Eu acho que ele tentou ali desmistificar, né, a imagem de técnico defensivista, porque ele ficou muito marcado quando ele apareceu, que ele era o técnico da defesa do Corinthians. É isso? Ele era na comissão técnica do Tite, ele é responsável por treinar a defesa e tal. Isso se falou milhões e milhões de vezes e tal. Mas ele tem a carreira dele, está crescendo, está buscando novos caminhos. E eu me lembro que o professor falou, né? Tinha gravado aqui o Bola da Vez com o Carilli, no dia que o Carilli chegou do Japão. Sim. Chegou e veio quase que direto para cá. E que o professor falou, olha, gostaria de ir para o Santos, e tal. Ele estava com vontade, é que nem jogador de futebol. Quando quer,
e tem a possibilidade, né, no caso ali o Santos tinha a possibilidade de contratar o técnico, a coisa acontece. E é bom, o Santos precisa de alguém que o queira nesse momento, porque não é um desafio simples. Não quem queira e depois desqueira. Mas assim, o Carille está entendendo, ele falou ali muito claramente, eu sei qual é a situação do Santos, fiz a minha escolha e estou aqui querendo. Ele está afim, né? Ele está afim, e isso é muito importante, alguém que está de corpo e alma ali para pegar e seguir, porque é difícil o que vem pela frente. Ele falou ali, o Paulista é muito gostoso e tal, não sei o quê. Porque, assim, Paulista... Deixou claro que é preparação para o... É uma preparação, óbvio. Mas se ele consegue fazer um bom Paulista, já entra, não precisa nem ser campeão, tá? Mas fazer uma campanha, assim, diferente dos últimos anos, sabe? Chegando bem na fase decisiva. Se cair no mata-mata, acontece. Mas passando ao mata-mata, ele já vai para a Série B... lutando para não cair. Já vai para a Série B com um ambiente favorável. Vai para a Série B, opa... E mais tranquilo para trabalhar, né? Isso. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Ele estava lembrando do time dele, quando ele passou no Santos da outra vez. As peças eram piores, hein? Era um time inferior a esse que caiu agora. Eu cansei de falar. Ele salvou o Santos do rebaixamento, que já era para ter acontecido 2 anos atrás. Se não eram piores, melhores também não eram. Eram piores. Ele gosta do desafio, né? Porque realmente sair da situação confortável. Olha, ele está num lugar que ele fez uma primeira temporada de média para ruim, foi chamado, achava que ia ser demitido, ofereceram mais 1 ano, e agora que ele queria sair, ele acabou de falar, chegaram a oferecer mais 2 para ele ficar. Por que não ficou? Ele quer desafio. Desafio é enorme. Ele vem com muita vontade. E mesmo no caso de um paulista não tão bom, ele tem mais estofo para segurar a barra do que teria, por exemplo, o Carpini. Um paulista não tão bom com um técnico novo como é o Carpini, significaria o Santos ter que começar tudo de novo às portas da Série B. Tenho impressão, no Santos é sempre uma loteria você falar isso, né? Vide Diego Aguirre, a turma que passando Lisca, mas tenho a impressão de que aconteça o que acontecer, ele será o técnico do Santos para a Série B. Essa certeza é muito importante, principalmente para um time grande, né? A queda para a Série B não só tem esse problema da Série B, mas tem antes o tal do estadual para incomodar. É uma pedrinha no sapato. Foi para todo mundo que caiu, para Inter, para Cruzeiro, para Corinthians, para Atlético Mineiro, para todo mundo que caiu. Então, é importante você ter um trabalho começando com a certeza de que será o trabalho para a Série B. Eu acho que com o Carille, a gente tem essa certeza. Se ele também não tivesse uma mínima garantia, não sairia do Japão. E tem outra certeza, professor Celso Zelt, que o Palmeiras tem um novo atacante. Tem. Bruno Rodrigues. E já falou. Galera, é isso aí, né? Na minha opinião, o Santos escolhe um treinador que, assim, um cara que já é conhecido no Brasil, entendeu? Um cara que tem um nome, né? Querendo ou não, ele conquistou muitas coisas pelo Santos. É um bom treinador, sim, mas tem que ter as peças aí certas para poder fazer um bom trabalho. Eu acredito muito que o Carille vai conseguir erguer a equipe do Santos, né? E ele já está trabalhando, como ele mesmo falou, já está trabalhando na reformulação desse elenco, já está pensando em nomes para poder trazer para a próxima temporada. Alguns jogadores têm um salário muito alto, deve estar de saída, porque não tem condições do Santos manter salários altos, né? Salários de muitos jogadores do Santos é muito alto, então precisa sim fazer essa reformulação com urgência. E alguns jogadores já estão de saída do Santos, né? Muitos desses jogadores já estão de saída, porque não faz muito sentido. Se caiu com esse time, por que você vai manter esse time na Série B? Entendeu? Um time que não tem condições, é um time muito ruim. Precisa fazer uma reformulação para jogar a Série B e depois na Série A monta outro time para a Série A, porque não tem condições. Não tem condições, porque o Santos não tem dinheiro para poder bancar altos salários. Série B, o Santos vai ter um baque gigantesco em sua receita. Então o Santos precisa fazer essa reformulação e trazer as peças ideais aí para o Santos poder ser consistente na Série B, conseguir fazer um bom campeonato. O objetivo do Santos não é Campeonato Paulista, né? Vai jogar, mas tem que se manter entre as melhores, né? Entre as melhores equipes, né? E não tem que ter aquele sufoco que o Santos tem passado nos últimos 3 anos, que é contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Então o Carille chega com essa missão e eu acredito que a diretoria do Santos não vai demitir o Carille caso ele perca jogos,
não ganhe clássico, isso daí tem que ter paciência. O trabalho do Santos é na Série B, não é no Campeonato Paulista. Claro, é preparação, né? Mas o campeonato do Santos na temporada é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então não adianta o torcedor reclamar, não ganhamos o Campeonato Paulista. Não vai ganhar mesmo, não. Não vai ganhar. Entendeu? O Santos não vai jogar, não vai para ganhar o Campeonato Paulista. O campeonato que o Santos tem de jogar é a Série B. A Série B é a obrigação do Santos se manter entre os 4 melhores ou até mesmo na primeira colocação do campeonato. Na minha opinião, é uma obrigação e eu acredito que o Santos vai subir com muita facilidade, sim. E conseguir montar, é claro, uma equipe, né, adequada para poder disputar a Série B do Brasileirão. Né, e o Santos, eu acredito que tem tudo para poder retornar à elite do futebol brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Santos retorna aí para a Série A do Campeonato Brasileiro? E Carille, será que dura até o final da Série B? Minha opinião é que o Carille deve sim permanecer até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, né, galera? Deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.